Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor. Acho que eu esqueci de ajeitar aqui direito. Mais um dia na presença do Senhor. Hoje é dia 31, né? Dia das bruxas. Quer dizer, da bruxa deles, né? Nossa, não, porque nós não temos isso. Mas dia 31 de outubro, 21 horas e 8 minutos. Estamos a... Boa noite, Daniele. Estamos a 506 dias do término da geração da figueira. Shalom, Poli. Isso dá exatamente, Shalom, Vanise. Exatamente um ano, 4 meses e 1 dia. Paz de Deus, Germano. Que todos sejam bem-vindos. Muita coisa aí acontecendo, explodindo, né? O mundo tá uma erupção só. Graça e paz. Boa noite, Joelisa. Graça e paz, Val. Paz do Senhor, Denise. O mundo está simplesmente explodindo, né? Mas é isso aí, isso é... Jesus já deixou avisado, paz do Senhor, Vânia. Jesus já deixou avisado que seria assim mesmo, né? O interessante é que todo dia a gente fala a mesma coisa, né? Mas a gente fala a mesma coisa para a gente ver a situação que está e nós não desanimarmos, porque a palavra de Deus está se cumprindo de uma forma tremenda, né? A palavra paz do Senhor, Larissa. A palavra de Deus está se cumprindo de uma forma maravilhosa, né? Nós estamos vendo os reinos, né, se montando, né? Eu estava vendo um negócio hoje muito interessante. Eu estou buscando muita informação desse 3 de Atlas, mas não sinto de falar dele. Não sei porquê, eu não sinto de falar sobre isso. A única coisa que eu vou dizer é que ele está mexendo com todo mundo, né? Ele está mexendo com todo mundo aí, Paz do Senhor, Miriam, Shalom, Andréia. Mexendo com todo mundo, está mexendo com a estrutura da Terra. Isso é previsto, porque a Terra, se vocês não sabem, a Terra está se preparando para o reino milenar de Jesus. A Terra está sendo limpa. Aí você vai dizer, mas que jeito, Marguerite? Não estou vendo limpeza nenhuma. Você não está vendo? Isso não tem nada de nave. Isso daí é... Isso daí é um aviso de Deus, isso é um aviso, eu tava vendo sobre isso daí, por isso que eu não tenho vontade de falar sobre isso, porque isso daí é um aviso de Deus sobre a terra, né? Boa noite, Alberto. É um aviso de Deus aos homens, porque tudo que tá em cima no céu é aviso, né? Eu acredito que isso que eles estão falando, né? Então, essa rocha aí, né? Essa rocha é o absinto. Essa rocha é o absinto. Tem 2 rochas para cair, né? Tem o absinto que vai cair sobre as águas as águas dos rios, né? E a outra que vai cair na água, a rocha que vai cair na água do mar, entendeu? Shalom, Viviane, Shalom, Elaine. Então, eu vou procurar me informar mais. A hora que eu sentir de falar, eu falo, tá? Tem muita gente me pedindo para falar sobre isso, mas eu não consigo. Eu acho que tem muita coisa que nós temos que ver na nossa vida, que nós temos que procurar saber mais. Saiba que isso é um aviso de Deus. A Elisha Harris disse que pode ser um dos carros que fala no livro de Enoque. Pode ser, pode ser. Pode ser sim, não tira coisa dela não. A Elisha, eu gosto muito da Elisha. Eu tô até no grupo, eu faço parte do grupo dela. Gosto muito dessa menina. Essa menina tem uma visão de águia. Ela tem uma visão de águia. Gosto muito, às vezes eu converso com ela. Ela é muito ocupada, né? Ela tem uma igreja virtual mesmo, uma igreja de vários países que fala língua hispânica. Boa noite, Aline. Eu não comento muito coisas lá porque eles não entendem. Eu entendo tudo que eles falam, mas eles não entendem eles não conseguem ler o que eu falo, entendeu? Será que vão usar o 3 como desculpa? Sim, exatamente. É o que eu acho, é que eles estão... Porque é o seguinte, essa movimentação no espaço, essa movimentação aí, ela traz o seguinte, ela traz um alerta para o povo. E ela está mexendo com a estrutura da Terra, isso aí não tem nem que ver. É uma movimentação muito forte aí em cima, né? Então, ela está trazendo uma movimentação nos vulcões, movimentação nos tufões, nos furacões, e parece que não, irmãos, mas isso está limpando a Terra. Em vários lugares da Terra, a Terra está se dividindo
para formar um bloco só, para voltar a ser a Pangeia, paz do Senhor, paz de Deus, Fabiana, para voltar a ser a Pangeia para o reino milenar de Jesus, entenderam? Então, tudo é o sexto selo. Esse 3 de Atlas aí, tá? Faz parte do sexto selo, entendeu? Faz parte do sexto selo. Leia Isaías 24. Isaías 24 é exatamente tudo que vai acontecer no sexto selo. Isaías 24 é os detalhes do sexto selo. Entenderam? Pode ver que o sexto selo começou com um terremoto, né? E Shalom, Etienne, e ele vai terminar com os grandes do mundo saindo de dentro dos seus buracos, né? Que esses buracos se chamam bunkers, entendeu? Que a Bíblia diz rochas da terra, né? Entenderam como é que é? Então, vamos ficar alertas, né? Sabemos, é um cumprimento da palavra de Deus, mas não tem só esse aí não, tem vários. As estrelas vão cair do céu, a lua não dará a sua luz, o dia vai ficar de 8 horas e a noite de 8 horas, 1/3 do dia vai desaparecer. Tem mais isso para acontecer. Isso aí é o começo da movimentação, como é que diz, cosmológica da Terra. Olha o tanto de vulcão que está entrando em erupção. Olha esse furacão Melissa, o que fez aí em cima. E vocês estão achando que isso não vai vir para o Brasil? Pode aguardar. Pode aguardar que nós vamos ter muita coisa aqui. Por isso que eu fico sempre em alerta. Sempre eu estou em alerta, porque eu sei que as coisas vão vir com força. O nosso país, nesse momento, está sendo limpo. Deus está tirando do nosso país, nesse momento, essa gente que já a taça deles já ultrapassou o limite. Nesse momento, Deus está retirando todos aqueles que a taça da ira de Deus já ultrapassou o limite com eles. Deus está trazendo um rei que ainda não chegou ao limite da taça dele para poder fazer juízo aqui no nosso país. É o que o Trump está fazendo. Ele está fazendo juízo aqui no nosso país, porque Deus determinou que ele fizesse, porque a taça dele ainda não chegou no nível para derramar, né? Então Deus está usando ele, literalmente usando ele, para tirar a ratalhada todinha aqui do Brasil. Os que já ultrapassaram o limite da aceitação diante de Deus, entendeu? Então essa ratalhada aí toda vai correr tudo. Pode aguardar. O que vai vir é o que ainda não chegou na taça, no final da taça. É o que vai vir, mas não esperem coisas boas, tá? Não esperem coisas boas. Não, o que vai vir aí vai ser mais do mesmo, mas como a taça dele ainda não chegou no limite, né? Então ele vai ter poder de reinar por um pouco de tempo. Entenderam como é que é? É assim que funciona. A política do mundo diante de Deus funciona desse jeito. São os melhorzinhos, não. São aqueles aprendizes de feiticeiro, tá? Presta atenção. São aqueles que, Shalom, Patrícia, que nem os ratos que aí estão, já chegaram no limite máximo da feitiçaria, né? Mas os que vêm abaixo ainda estão fazendo as feitiçarias para poder chegar lá. Quando o limite deles chegar no final, aí a coisa vai ficar feia. Eu acredito que essa próxima leva que vem vindo aí vai ser a leva final, tá? A leva que vem vindo com o mito é a leva final. Essa é a leva que vai dar o poder ao anticristo. Entenderam como é que é? O rato não vai dar poder ao anticristo. Ele não vai ter como dar, porque o Brasil é um país que tem muitos cristãos aqui e não aceitam. Então, jamais o anticristo vai poder se aliar com o rato, né? Com o rato mora e o rato careca, para trazer o anticristo no Brasil. Mas o mito tem todas as, como é que falam?
todos os enganos, né? Todos os enganos para enganar, se possível, for os escolhidos. Entendeu? E o loirão lá de cima, né? Lá de cima, o homem lá de cima, ele está fazendo o povo se arrastar por ele. O povo está em adoração. Eu vejo aqui os militares, né? Os canais de militar que eu assisto, o PH Vox, alguns que são, como é que diz, realmente repórteres, né? Que são realmente jornalistas, né? Que gostam da verdade. Eles estão arrastando um caminhão pro loirão. Arrastando, eles estão achando que ele vai ser o homem que vai livrar o mundo de tudo. Entendeu? Eu fico assim chocada, eu olho assim, porque eu gosto de escutar a notícia, né? E ver a situação que tá. Então eu acho que mais preocupante que o 3 de Atlas aí em cima é o meteoro que tá aqui embaixo. É nesse aí que nós temos que ficar de olho. Entenderam? É nesse aí, porque o de lá de cima, meu irmão, ele não vai tirar a tua salvação. O meteoro que tá andando aí em cima, o 3 de Atlas, não vai tirar a tua salvação. Não, não vai. Ele é um alerta que o reino de Deus está próximo. Mas os meteoros que voam baixo, aqui embaixo, esses podem tirar a tua salvação. E é neles que eu tô de olho. E aí eu fico observando, né, o nível da idolatria. O nível da idolatria. E o pior de tudo é que se dizem cristãos e estão idolatrando o homem. Shalom, Luciana. É isso que me choca. Esse meteoro alaranjado que está aqui embaixo, entendeu? Que o filho do mito está sendo preparado para ser o interventor no Brasil quando invadir, assim como na Venezuela. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso piamente. Acredito nisso piamente. Não é à toa que ele está lá. Não é à toa. E tem um monte de como é que fala? De blogueiros, né? Evangélicos que estão nos Estados Unidos fazendo o serviço de mandar as informações. As informações são corretas? São. Mas o problema é o endeusamento das informações. Entenderam? Então, eu estou mais concentrada no que está acontecendo aqui, na expansão do laranja, do meteoro laranja, tá? Eu estou mais preocupada com essa expansão, porque a expansão dele vai causar um terremoto no meio do povo de Deus. Muitos vão aceitar o trocinho na mão e na testa, porque vão confiar naqueles que eles não deveriam confiar. Sabe por quê? Porque estão fazendo da carne o seu braço, em vez de fazer a Deus a sua confiança, entendeu? Boa noite, Eliane. Boa noite, Meire. Entenderam? Então presta atenção, irmãos. Vamos colocar o olhar nesse momento aonde necessário é. Vamos fugir do meteoro laranja que está aí sobre a Terra e que está todo mundo com a língua de fora. Se ele chegar no Brasil hoje, o povo põe a língua para fora para ele pisar, tá? Como eu disse, nesse momento, a taça dele diante de Deus não ultrapassou o limite que os ratos aqui ultrapassaram. Agora, a ratalhada aqui, esses aí já a taça transbordou e está transbordante. E eles estão metendo os pés pelas mãos, né? Só fazendo coisa. Quanto mais eles se mexem, mais eles estão se arrebentando, né? Quanto mais eles se mexem, mais estão se arrebentando. Vem como é que diz? O rato careca, né? Tá vindo, né? Ou já tá no Rio de Janeiro, não sei, né? E como é que diz? O Senaqueribe do Rio de Janeiro, né? A pessoa que rege o Rio de Janeiro tem uma documentação vasta que foi achada no meio
dos ratinhos pequenininhos, Shalom, Sandra. Ratinhos pequenininhos, uma documentação onde o líder da documentação é simplesmente o rato de cabeça pelada. Entendeu? Deu para entender o que eu falei, né? Acho que deu para entender. Entenderam? Então, o rato de cabeça pelada tá de mãos atadas contra o chefe da cidade maravilhosa, entendeu? Não vai poder fazer nada contra, porque ele está recebendo ele segunda-feira com um calhamaço de documentação, onde ele é o líder, ele dá as ordens, ele é o chefe da situação. Acho que deu para vocês entenderem, né? Não posso ser mais clara do que isso, tá? Mas é isso aí, irmãos. E falando nisso, eu quero falar sobre algo interessantíssimo. Clama a mim e responder-te. Mas é isso aí. É a declaração do... Exatamente. É isso aí, Marina, né? Marina Antunes. É isso aí. Antes de entrar aqui, acabei de ouvir. Entendeu? Diz que o calhamaço é forte. É forte. Então, não vai ter muito o que fazer. Vai ter que ficar quietinho e aguardar como que diz? O calhamaço do laranja chegar aqui para ele poder ir para Guantánamo. A verdade é essa daí. Entendeu? Então, a ratalhada já chegou no limite. Não tem mais para eles. Não tem nada a ver com isso aí. Nada a ver. É coisa fresquinha de ontem. Coisa fresquinha de ontem. Tá? Coisa fresquinha que foi achado ontem. Entendendo? Coisa não tem nada a ver com aquele outro. Aquele lá é um sem vergonha. Aquele lá é do lado que bate, aquele lá é morno. Ele fica dos dois lados. Ele viu que ia perder com o cabeça pelada aqui. Aí foi se esconder lá para ver se consegue se livrar lá, mas acredito que não vai conseguir se livrar, não. Esse daí também vai cair, porque a taça dele é bem suja, entendeu? A taça dele é bem suja. Vamos aguardar os acontecimentos. Shalom, pastor Luiz. Mas eu quero falar sobre clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Irmãos, eu quero falar de 2 profetas essa noite. Eu quero compartilhar com vocês a minha visão da palavra de Deus, né? Eu já dei boa noite, Fernando? Acho que não dei, né? Mas boa noite. Presta bastante atenção. Eu quero ler com vocês exatamente 33 de Jeremias. Obrigado, Luciano. 33 de Jeremias. Mas eu quero pegar aqui no 32. Qual é o contexto de Jeremias, né? Presta atenção aqui que eu vou ler para você. Vou ler o comecinho do capítulo 32. É o comecinho. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Olha, presta atenção. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. No ano 10º de Zedequias, rei de Judá. Este ano foi o ano 18º, quer dizer, o ano 18, que Nabucodonosor era rei. Cercava, porém, então o exército do rei da Babilônia Jerusalém. Então, Jerusalém estava cercada. E Jeremias, o profeta, estava encerrado, estava preso no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: por que profetizas tu, dizendo: assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomará? Então Jeremias estava levando para o rei a ordem de Deus. Ele estava sendo um profeta fiel. Presta atenção. Jeremias era um profeta fiel e ele estava encerrado, preso no pátio da guarda, porque o rei não suportava ver Jeremias falando a verdade. O rei gostava dos outros que falavam mentira. E aqui Jeremias está preso, está sofrendo
por causa de falar a verdade, de alertar a verdade. E o rei aqui não quis ouvir Jeremias. E Jeremias diz para ele: Zedequias, se entrega, porque você vai ver ele, você vai olhar para os olhos dele, ele vai te levar embora. E Zedequias retruca com ele. Entendeu? Jeremias retruca com ele. E aí a situação vai correndo, vai correndo. E Deus sempre fala palavras para Jeremias que Jeremias tinha que falar para ele. E essas palavras despertavam a ira do rei. Despertavam a ira do rei. E daqui, quer ver? Ó, vamos mais um pouquinho aqui. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: porque profetizas tu, dizendo: assim diz o Senhor, eis que entrego essa cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomará. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia. E com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. Olha que mensagem. E ele levará Zedequias para a Babilônia, ali estará até que eu o visite, diz o Senhor. E ainda que pelejes contra os caldeus, não ganhareis. Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eis que Hananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Ananote, pois tens o direito de resgate para comprá-lo. E aqui vem vindo, tá? Vai passando isso, Jeremias está lá preso. Aí nós vamos já para Jeremias 33. E com tudo isso que Deus falava para Jeremias contra o povo, também Deus dava para Jeremias palavras de edificação. Deus açoitava de um lado e lançava palavras de edificação do outro. Olha aqui, você quer ver? Ó. Então, Deus conversa com Jeremias sobre os altos que eles edificavam para Baal, né? E esse vale de Rinom, eles faziam as crianças morrerem no vale de Rinom para sacrificar os seus filhos pelo fogo para Moloque. Olha que situação. Isso no 32, no capítulo 32. Por isso agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis: já está dada nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado na minha ira. Olha isso. E no meu furor e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nela seguramente. 70 anos depois, Israel volta. Mas o que está dizendo aqui não é a totalidade. Essa totalidade aqui vai ser no milênio. Mas o que me chama a atenção, vocês vão ver, entender o que eu estou falando. Jeremias, na sua obediência, ele estava sendo massacrado pelos homens, não por Deus. E aqui, no capítulo 33, diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda. Ele ainda estava preso, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer o seu nome. Seu nome é o Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Irmãos, quantas vezes nós estamos na peleja com os nossos irmãos, tentando mostrar o caminho, tentando mostrar o que tem que ser feito para poder não passar pela aflição. Nós temos lá em Lucas 21:36 que diz assim: vigiai e orai em todo o tempo, para que sejais achados por dignos de não passar por todas estas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Está escrito lá.
E nós temos estado falando, pregando, né? Como Jeremias esteve. Eu estou falando nós todos aqui. Nós todos aqui. E nós não somos, às vezes, colocados em cárceres privados, né? Da nossa família, ou privados de estar diante dos outros, né? Presos, encalacrados num lugar. Mas nós somos espiritualmente presos. Como essa prisão espiritual? Não é quanto ao reino dos céus, mas nós sentimos o peso, nós sentimos os olhares daqueles que acham que nós somos malucos, que nós somos doidos. Tá entendendo? Isso é uma prisão, irmãos. Você sair na rua e falarem, né? Tá vendo essa aí? Essa é a doida. É a doida que fala pra gente tomar cuidado que Jesus tá voltando. Essa aí é a doida que disse que é pra gente comprar ouro. Há quantos anos atrás eu falo pro povo, comprem ouro, vocês têm condições, comprem ouro. Não deixa seu dinheiro em banco. Presta atenção, cuidado. Quanto eu tenho falado isso, há quantos anos eu tenho falado isso? É a doida da internet. Exatamente, somos isolados no meio da família. Exato, só fala a tragédia. Lá vem, aqui na minha vizinhança, o povo nem me olha direito. O povo nem me olha. Quando eu começo a falar alguma coisa, mas você quer assim, ó, você tá com pressa e alguém tá te falando alguma coisa, você fala de que Jesus tá voltando. Meu irmão, ele sai inventando em 2 tempos. E Jeremias estava como nós, avisando para Zedequias, avisando para o povo de Israel, se entreguem para a Babilônia, se entreguem para Nabucodonosor, porque ele não vai fazer nada contra vocês. Aqueles que se entregarem e forem levados cativos, Deus vai prosperar o seu caminho lá. Aqueles que ficarem, Deus vai prosperar aqui também. Mas eles não escutavam, eles faziam tudo ao contrário. E o pior de tudo, carregavam Jeremias junto. O coitadinho do Jeremias foi parar até no Egito. Carregado pelo povo, e o povo não acreditava no que ele dizia. Irmãos, que situação triste de Jeremias, e Deus falava para ele, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. No meio dessa bagunça toda, coitadinho do Jeremias, e tem horas que eu olho para a vida dele assim e falo, meu Deus do céu, o profeta, por isso que chama o profeta chorão. O bichinho era terrível, judiação. Uma hora enfiava ele numa cisterna com água, daqui a pouco enfiava na cisterna, e Baruque ia lá, dava pão para ele sobreviver. Que vida a vida de Jeremias, e Deus manda ele não se casar, né? Paz do Senhor, Rita. Tá entendendo? Olha que vida a vida de Jeremias. Mas Deus fala para ele, clama a mim, Jeremias, e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Não chegou atrasada não, minha irmã, tá no tempo ainda. Entendeu? Pois é. Então, quando nós estamos nessa bagunça toda, né? Nessa bagunça toda de informação, e anunciando que Jesus breve voltará, o Senhor também manda nos dizer, no meio do teu calabouço aí, né? No meio dessa prisão de olhares, nessa prisão de desprezo que você tá, clama a mim, e eu te responderei, e eu anunciarei a você coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Entendeu? Exatamente, antes de ser formada, ainda era profeta, antes de estar no ventre da mãe. Que coisa mais linda. E Jeremias tinha visões do céu, Jeremias anunciava, né? Jeremias cuidou do povo, mandou uma carta para o povo na Babilônia, para o povo prosperar lá, para o povo ter filhos, fazer família, que prosperassem, porque eles iam ficar 70 anos lá. Uma geração eles iam passar fora de Jerusalém. Muitos não voltaram, Esther mesmo não voltou, Mardoqueu não voltou, né?
Exatamente devido à rebelião do povo contra o rei da Babilônia. Fugiram para o Egito e levaram o pobrezinho do Jeremias junto. O bichinho chorava. Eu fico imaginando, gente, a gente ri, porque o negócio é muito sério. Se a gente se colocar no lugar dele, judiação. É muito séria a situação de Jeremias. E o que eu fico assim mais maravilhada é porque a graça de Deus supria as horas tristes de Jeremias. Chegar ao ponto, exatamente, povo de dura fronte, dura cerviz, chegar ao ponto de Deus falar para ele, clama a mim, Jeremias, eu te responderei e vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Quantos de nós está desse jeito, né? E Jeremias estava dentro do plano de Deus. Jeremias não estava fora do plano de Deus. E ele passou por tudo isso. Então, presta atenção, marca isso aí. Jeremias estava dentro do plano de Deus. Entendeu? Presta atenção, Jeremias estava dentro do plano de Deus e Jeremias foi encarcerado dentro do plano de Deus. Mas Deus passava o bálsamo em Jeremias, contando para Jeremias coisas que ele nem imaginava. Trazendo para Jeremias o milênio, trazendo para Jeremias o futuro. A esperança de Jeremias estava naquilo que o Senhor falava com ele. Então, irmãos, presta atenção. Muitos aqui estão nesse patamar aqui. Não chegamos nesse nível. Mas às vezes a gente chora por ver a nossa família nos desprezar. Por ver a nossa família quando senta na mesa, você vai falar uma coisa, eles nem te dão atenção, porque acha que você é ridículo, porque acha que você simplesmente não sabe nada, porque acha que você não tem cacife, que estudo você tem para você falar o que você fala. Entendeu? Né? Passa os dias, vem as notícias daquilo que você falou, e a pessoa diz, tá vendo? Olha isso aí. Eu falei, mas eu avisei. Nunca. Tá entendendo? E então presta atenção. Não sei, Marisa, vou ver, tá? Vou ver aqui, porque dá trabalho fazer um estudo desse. Assim, a miúdo, né? Mas vamos lá. Isso dói, isso mexe com a gente. Mas onde alivia? Quando você lê a palavra e você vê Deus. Quando você lê a palavra e você vê Deus decifrando para você as coisas que você não sabe. Porque isso é um bálsamo para nós. Aquele que vive, aquele homem e mulher que vive, como é que diz, no estudo da palavra, na leitura da palavra, né? Presta atenção, aquele que vive na leitura da palavra, aquele que vive buscando a Deus, né? Quanto mais estudo, menos sabedoria. Não, Fernanda, não é assim não, minha irmã. É que às vezes a gente não percebe, né? A gente não percebe. Mas Deus está incutindo na nossa mente tudo que a gente precisa. Não é assim não, minha irmã. Quando a gente busca de coração, Deus esclarece, né? E o nosso bálsamo qual que é? Ah, sim, quanto ao estudo do mundo, verdade. Eu estava pensando que você estava falando das escrituras. É isso, o estudo do mundo realmente é isso aí mesmo. Mas presta atenção, quando você coloca a tua visão na palavra de Deus, quando você coloca a tua vida aqui, o Senhor vai te recompensando, vai enchendo você de bálsamo. Exatamente, quanto mais você conhece, mais difícil ser enganado. Exatamente, pastor, você falou tudo. Você falou tudo. Quando a gente entra aqui e a gente lê, e que a cada vez que você lê o mesmo capítulo, tem revelações diferentes naquele mesmo capítulo. Isso é maravilhoso. Isso é um bálsamo.
Isso é aquele que está buscando o reino de Deus, ele se sente contemplado. Ele nem lembra do que passou, ele nem lembra do que fizeram para você, das caras de muxoxo que fizeram para você, porque você falou, olha, cuidado, tá para acontecer isso, aquilo, entendeu? Então, a gente nem lembra dessas situações porque a palavra de Deus nos enche, nos completa, né? Agora vamos para o outro profeta. Vamos lá para Jonas. Vamos lá para o livro de Jonas, né? Olha isso aqui que aconteceu. Jonas, é bem curtinho, tá? Eu vou ler aqui bem curtinho. O capítulo 1 e o começo do capítulo 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Ó, 2 profetas e a missão era a mesma, tá? A missão era a mesma, alertar, tá? Porque a sua malícia subiu até mim, entendeu? E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, ok, um se apegou no Senhor, o outro fugiu. Levantou-se para fugir de diante da face do Senhor. Um obediente e o outro desobediente. Que coisa, mas Deus estava com os dois. Eu ouvi de um rabino, não sei se está certo, mas eu ouvi isso, que Jonas tinha muita raiva de Nínive, porque o pai dele tinha sido morto por um ninivita, por um ataque de Nínive. Eles escalpelavam as pessoas. E o pai dele, esse rabino messiânico, estava falando sobre isso. Não sei se é verdade, mas é o que consta nos livros hebreus. Então Jonas tinha muita raiva do povo de Nínive. E ele falou, gente, por isso Jonas fugiu. Então eu estou contando aquilo que eu ouvi, tá? E Jonatas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Um chorava pelo desespero de não ser ouvido. E esse aqui foge do Senhor para não ter que ir para Nínive e falar para eles que Deus ia pegar eles. Entendeu? Somos como Jonas, quem nos dias de hoje quer pregar exatamente para os capa-pretas, né? Exatamente isso. Olha só. Achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Ah, e tem outra coisa. Diz que Jonas, ele conheceu Eliseu. Eliseu ficou, como é que diz? Elias ficou na casa da mãe dele, entendeu? Elias ficou na casa da mãe dele. Presta atenção. Assim o rabino disse. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Olha isso. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar o seu peso. Jonas, porém, dormia. Desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Enquanto um estava preso lá na guarda do palácio, o outro estava dormindo em berço esplêndido no porão do navio, e o navio lá, o povo quase morrendo de medo do navio afundar, e ele lá dormindo, né? Dormindo. Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal.
E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Olha só, o interrogatório em cima de Jonas. Enquanto o rei falava para Jeremias que ele estava preso porque ele só falava que eles iam perder da Babilônia, agora Jonas está fugindo da presença de Deus, indo para Tarsis. Deus aparece no mar e dá um soprão no mar, né? Sopra e o vendaval começa. E agora a sorte foi lançada e caiu sobre quem? Sobre Jonas. E o interrogatório começa. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, antes. E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu. Olha isso. Que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizestes tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de Deus, de diante de Deus, porque ele lhe tinha declarado. Um no centro da vontade de Deus e o outro correndo da vontade de Deus. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossava cada vez mais. Deus soprava para o mar. O sopro de Deus. Vai, mar. Enquanto ele não sai de lá de dentro, você não para. Deus estava em contenda com Jonas e estava mostrando a sua glória para aqueles homens ali. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar. Olha a coragem de Jonas. E o mar se aquietará. Agora ele começou a entender que de Deus não se foge. De ninguém se esconde, né? Não me seja um corinho que tem: ninguém se esconde da presença de Deus. Esteja onde estiver, ele vê. Se debaixo das águas procurar te esconder, não adianta nada, porque tudo Deus vê. Se debaixo das águas, Deus ali vai te ver. Deus está vendo como chamas de fogo o que andas fazendo, escondido entre o povo. Não adianta esconder da presença de Deus, porque lá dos altos céus tudo Deus vê. Porque lá dos altos céus tudo Deus vê. Presta atenção, meu irmão. Levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam. Deus soprava contra o navio, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra ele. Olha isso. Olha isso. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida desse homem. E não ponha sobre nós o sangue inocente. Eles estavam com medo de matar. E Deus veio para cima deles. E eles estavam com medo. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Homens que não conheciam o Deus de Israel, mas que agora começaram a conhecer. Apesar de Jonas ter querido, né? Ele quis sair fora de Deus, não conseguiu.
E levantaram Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Você já parou para pensar que testemunho mais maravilhoso? Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Olha. Deparou, pois, o Senhor, olha isso, um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Diz o Javier Palacios que esse peixe é o Leviatã. Eu acredito mesmo que seja. Porque a baleia, a gargantinha dela não passa um homem, só passa peixinho pequenininho. Para Jonas ficar em pé no ventre do peixe, né? Para Jonas ficar em pé no ventre do peixe, tinha que ser um peixe de proporções muito grande. Não é verdade? E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei. 3 dias dentro de um peixe. Imagina, o peixe estava tendo congestão já com Jonas lá dentro. O peixe já devia estar tendo congestão com aquele homem lá dentro dele. Entrava tudo quanto era coisa que o peixe comia e o Jonas lá dentro sem fazer a digestão. E o peixe, judiação do peixe. Judiação do peixe. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Olha isso. Tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Metade peixe, metade homem. Existia uma lenda em Nínive que sairia do mar um metade peixe, metade homem. Tanto é, né, pastor, que o deus deles é Dagon, né? O deus deles é Dagon, peixe, né? Dagon é um peixe, metade Didaquê. Didaquê é um livro, né? Eu tenho esse livro aí, Didaquê. O Dagon é o deus dos fenícios, né? Fenícios, como é que diz? Dos filisteus e eu acho que de Nínive também. Manhut, mas no livro de Mateus, capítulo 12, Jesus não fala que foi uma baleia? Não sei, não li ainda não. É um grande peixe, eu nunca li baleia. Filisteus, né? Filisteus, Eu acredito, porque, bom, os filisteus, eles estavam nas imediações do mar, né? Eles são do mar, né? Ali no mar Mediterrâneo, que também Tarsis no mar Mediterrâneo, né? Exatamente, a mitra papal é Dagon. A mitra papal é Dagon, né? Até o cano que ele usa, né? O cano lá que ele usa é de Dagon. É interessante isso. Olha no versículo 4. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. Gente, eu tô rindo porque eu fico observando como que um homem que conhecia Deus, um profeta de Deus, vai querer correr de Deus. E mesmo assim, Deus vai lá e pinça ele e traz ele de volta para onde ele tem que vir. Olha isso. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Olha a situação de Jonas. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus.
Aonde que eu quero chegar aqui? Algo profético. Onde eu quero chegar aqui? Deus fala para ele: clama a mim, Jeremias, e eu vou te responder. E eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você ainda não conhece. Aqui, Deus precisou acochar ele. Depois eu vou ver, Miriam, versículo 40. Vamos ver aqui na Bíblia, né? Vamos tirar isso aí, Mateus 12, versículo 40. Mateus 12, versículo 40. Vamos ver aqui. Como Jonas teve 3 dias tendo do ventre da baleia, aqui fala baleia. Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mas será que isso aqui não é, isso aqui não é, como é que fala? Não é a versão. Porque é o seguinte, minha irmã, Deus não faz nada, como é que diz? Que venha contradizer a ele. Então eu fico pensando, na baleia não passa um homem, na garganta da baleia. E Jonas esteve dentro do ventre. Era uma coisa assim monstruosa, o tamanho do ventre do peixe. Então, aqui está dizendo, vamos pegar outras traduções, eu vou procurar em outras traduções, um grande peixe na minha tá baleia, mas eu acho que isso aqui é erro de tradução, porque nas outras Bíblias, na King James é um grande peixe, e na Bíblia de Jerusalém também é um grande peixe, não é baleia, entendeu? Então, como é que diz? Os originais, se pegar os originais, entendeu? Também fala do grande peixe. Então, eu acredito que essa versão, a minha e a sua, essa versão nossa aqui já é uma versão entendeu? Porque se a gente observar como Deus trabalha, né? Como Deus trabalha tudo nos conformes. Deus trabalha tudo de uma maneira tremenda. Ele prepara, né? Mesmo a baleia sendo muito grande, um homem não vai ficar em pé. Entendeu? É israelita, né? Pois é um grande peixe, Porque Deus trabalha de acordo com aquilo que ele fez. Ele não trabalha naquilo que não dá para ser. Ele pode fazer milagre? Pode. Mas nesse caso não, ele já deixou a natureza certinha. A gente fala isso porque a gente estudando a Bíblia, a gente vai entendendo, né? Então eu acredito que essas nossas Bíblias elas já estão muito, principalmente as mais novas, elas já estão muito fora do que para nos confundir na minha cabeça, entendeu? Pois é, mas qual é a edição da sua, Luciana? Pois é, Bíblia Pentecostal, entendeu? São Bíblias mais novas, são Bíblias de depois do ano 2000, entendeu? Mas as antigas não é assim não, as antigas, exatamente, são Bíblias adulteradas, depois, por isso a gente precisa ter Bíblia bem antiga, é a mesma da minha, né? Então, a minha também, a minha tá adulterada, isso é adulteração, tá? Isso é adulteração. 2000, é isso mesmo, a minha eu comprei em 2008, exatamente isso. Elas já estão vindo adulteradas, porque nas Bíblias antigas é um grande peixe. Por isso que eu tinha falado, a Bíblia diz um grande peixe, não fala que peixe foi. Entendeu? Mas vamos continuar aqui meditando com Jonas, né? O Leviatã não é um monstro maligno do mar. O Leviatã foi um peixe, um monstro criado por Deus para os últimos dias, entendeu? E para quando Deus precisar dele, né? Devido à transliteração para a língua cada nação. Exatamente, mas trazer de grande peixe para baleia, né, pastor? Aí fica mais difícil, né? Aí puxa muito. Tá certo que a baleia é um grande peixe, mas existem peixes maiores que elas que nós não conhecemos. Existem peixes das profundezas do mar. Até o Salmo 91 nessas novas Bíblias, exatamente, está vindo tudo transtornado. Por isso que é importante nós termos Bíblias antigas, tá? Passem num sebo, compre aquelas Bíblias assim, ó, de 1900 e bolinha.
Essas Bíblias é que estão com a tradução correta, entendeu? Exatamente, de era histórica. Não, dos dinossauros, porque dinossauro não existiu, Marisa. Dinossauro não existe, minha irmã. Dinossauro é invenção do homem, entendeu? É isso mesmo, Miriam. 2001. A partir de 2000, as Bíblias já começaram a estar adulteradas, entendeu? Muitas Bíblias já começaram a estar adulteradas. Mas passem num sebo, comprem Bíblias as mais antigas que vocês puderem, entendeu? Então tinha até versículo. E estão acrescentando também, hein? Estão acrescentando também. Mas não importa, ele estava num grande peixe. É isso que importa. E ele estava dentro do ventre da baleia, enredado até com as algas que entravam na baleia, no peixe. Que entravam no peixe. E de lá ele faz o quê? Ele clama. Deus espera ele clamar. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração, no templo da sua santidade. Deus deixou ele lá quietinho no ventre do peixe, do grande peixe, para que ele lembrasse do Senhor. E estava preso pelos homens, e Deus falava com ele, Deus alentava o coração dele. Mas o outro era um servo do Senhor, mas rebelde dentro daquilo que ele sentia. Ele sentia aversão dos ninivitas. Ele tinha problema com os ninivitas. E agora Deus deixa ele dentro do peixe, do grande peixe, para que ele raciocine, para que ele pense. E quando ele clama a Deus, Deus ouve. Olha aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração. Deus não desamparou ele. Deus estava dando um chega mais nele, né? Entendeu? Eu devia ficar sentado. Imagina as contrações do estômago do peixe. Imagina as contrações do estômago do peixe. E eu acredito que Deus olhou também para a aflição do peixe com aquele homem dentro dele, né? Olha isso aqui. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com voto de agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas da terra. Deus manda ele clamar a ele, e o outro, Deus espera que ele clame a ele, para ver se ele tinha chegado no arrependimento que ele precisava, porque Deus tinha uma obra para fazer e tinha que ser na mão de Jonas. Não tinha outro para fazer aquela obra com Nínive. Irmão, independente de que você está fazendo, eu vou dizer uma coisa para você. O Senhor te chamou para pregar a palavra dele, a verdade. Mas você tem medo de pregar a verdade porque você não sabe qual vai ser a reação do povo que vai te escutar. Isso aqui eu estou falando para quem está dentro de igreja, tá bom? Presta bastante atenção no que eu vou te falar. O Senhor está permitindo que você ainda esteja no lugar onde você está. Porque Deus tem obra, Deus tem pessoas dali de dentro para serem resgatadas. Mas Deus precisa que você saia do seu comodismo. Deus precisa que você coloque a sua trombeta para funcionar. Você vai ter que trombetear. Porque é com você que Deus quer trombetear. Deus quer te dar voz de trombeta para que você venha ensinar a verdade, falar a verdade. Vocês que têm ascensão nas igrejas, escuta o que eu estou falando. Você que ainda, eu já saí, o Senhor me tirou de lá de dentro. Mas vocês não, vocês estão lá. E vocês estão ainda lá porque vocês têm uma missão.
é de falar a verdade. Manhut, se eu abrir a boca para falar a verdade, eu vou ser mandado embora. Ou eu vou ser mandado, né? Não tem como. Não adianta, meu irmão. O que você tem que fazer, você vai ter que fazer. Não deixa chegar na situação de Jonas. Seja como Jeremias. Busca ser como Jeremias. Jonas precisou lembrar de Deus e clamar. Jeremias não, ele estava o tempo inteiro aos pés do Senhor. Ele estava o tempo inteiro na vontade do Pai. E o Senhor falava para ele, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes ainda. Mas a Jonas não. A Jonas, ele deixou que Jonas sentisse o peso da situação. E ali, Jonas votou, né? Fez votos, fez tudo para sair, para parar de ser comida do peixe. E ali ele vai. Foi vomitado bem na praia, né? Lá pertinho de Nínive. Foi colocado bem pertinho para ele poder fazer a obra de Deus. Então, meu irmão, essa noite é o seguinte, a ordem do Senhor é essa. Vai e fala a verdade. Doa a quem doer. É melhor doer neles agora do que você perder a tua coroa por não ter feito a vontade de Deus. Presta atenção, porque nós já estamos muito próximos da volta de Jesus. E o tempo está correndo. E o tempo de nós propagarmos a palavra do Senhor está terminando. E você que o Senhor ainda está permitindo que você esteja lá no CNPJ. O Senhor está permitindo porque Deus vai te usar. Você pode ser depois tirado de lá, escorraçado de lá, o que acontecer. Não tem problema. Você pode perder teu cargo lá dentro. Você pode perder o que for. Mas não deixa de falar a verdade. Porque o Senhor vai te pedir. Ele vai te cobrar a verdade. Então, ficou alerta nessa noite. Dois profetas chamados para fazer a vontade de Deus, anunciar juízo. Os dois foram chamados para a mesma coisa. Um nunca deixou de estar no centro da vontade do Pai. E o Pai ia lá e acariciava ele com as palavras de bênção. O outro, rebelde, quis fugir. Não teve jeito. Deus o achou. Soprou no mar e o mar começou a encapelar e precisaram jogar ele no mar. E um grande peixe veio abocanhar Jonas. Um grande peixe abocanhou Jonas e levou para dentro do ventre, no estômago. E ele ali, 3 dias depois, que ele olhou para o céu, né? Olhou e falou, Senhor, me ajuda. Na minha angústia clamei ao Senhor. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Meu irmão, faz a vontade de Deus enquanto é dia. Enquanto é dia, você faz a vontade de Deus. Não fica na tagarelice. Não, meu irmão. É avisar, arrependam-se, porque o reino dos céus é chegado. Arrependam-se. Ah, irmã Ruth, mas eu acho difícil. Vai ser difícil é você ir para o inferno. Vai ser difícil é você perder a tua coroa. Aí vai ser difícil. Você tem que estar pronto para, se te colocarem para fora, você ir com alegria no coração. Porque o Senhor te capacitará. Entendeu? Eu sei que eles querem ficar conquistando casa, eu sei de tudo isso, por isso que é difícil pregar nesses lugares, mas o Senhor está mandando para aqueles que ainda estão lá, abra sua boca,
abre a tua boca, abre a trombeta que Deus te deu, para que você execute a obra do Senhor. E a obra do Senhor é essa: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino dos céus é chegado. Larga das más conversações, larga dos maus costumes, larga da vida daqui. Não tem mais nada para conquistar aqui. A única conquista agora é a glória do Pai. Para que você possa ser abençoado pelo Senhor. Amém? Vamos orar, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, te louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. Te agradecendo, Senhor, porque hoje nós entendemos dois homens com a mesma missão, dois homens com missões difíceis, anunciar juízo sobre as nações. Um fazia a tua vontade e o Senhor o cuidava de uma forma tremenda. O outro tentou fugir da sua vontade, mas o Senhor cuidou dele também de uma forma um pouquinho mais chocante, mas cuidou dele, colocou ele no caminho de novo. Que nós possamos ainda ter tempo de estar no caminho. Que nós possamos ainda ter tempo, Pai, de não sair daquilo que o Senhor quer que nós propaguemos a tua palavra. Independente se vamos ser aceitos, se não vamos, não nos interessa mais isso, ser aceitos ou não. O que interessa é ser aceitos por ti. Eu te peço que o Senhor nos prepare para aquilo que o Senhor quer nas nossas vidas. Que o Senhor nos prepare para falar somente a verdade da tua palavra. Que o Senhor nos prepare para que nós estejamos diante de ti com as nossas cabeças erguidas, ainda que as cabeças estejam a prêmio aqui nessa terra, mas sabemos que diante de ti estaremos com a nossa cabeça erguida, porque nós vamos nos dispor a fazer a tua vontade. Ajuda-nos, Pai, porque somos fracos, somos medrosos, somos tímidos, não gostamos de brigar com ninguém, e infelizmente falar a verdade causa problema, falar a verdade dá constrangimento, falar a verdade vai fazer com que muitos sejam expulsos das suas igrejas, e muitos dos que estão aqui não querem ser expulsos. Mas eu te peço, dá força para nós. Dá força para os meus irmãos que ainda estão no CNPJ. Eu não sei o que o Senhor vai fazer da minha vida, mas eu sei que eu estou pronta para fazer a tua vontade. Não sei aonde, como vai ser. Mas eu creio que o Senhor dará forças. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, capacita o teu povo. Capacita o teu povo. Pai, eu te peço pela vida da Luciana, que eu sei que ela trabalha com criança. E eu sei, Pai, que ela precisa falar da tua volta para as crianças, porque criança entende. Criança não é ignorante. Criança é muito mais sábia do que muitos de nós. Dá força para ela falar da tua volta para essas crianças. Dá força para ela, onde ela estiver, ela declarar a volta de Jesus. Não importa se, para quem for, o tamanho, a idade, não importa. É para todos, viu, Luciana? É para todos. Criança entende, e entende muito bem. Nessa soberba das igrejas, tem que ter o povo que se levante. Na soberba das igrejas, tem que ter o povo que se levante. Pai, dá-nos coragem para enfrentar. Dá-nos a coragem que nós precisamos para enfrentar o que está aí.
Nós te agradecemos, te pedimos pelo caderninho de oração que não está aqui agora, eu ia até falar, mas amanhã eu falo. Guarda os meus irmãos, prospera a sua despensa, prospera a sua amassadeira, prospera, Pai, o alimento na mesa, prospera, Senhor, prospera o teu povo em nome de Jesus. Prospera, Senhor, em nome de Jesus. Prospera a roupa do teu povo. Prospera, Senhor, o que nós precisamos. Dá-nos a tua graça, dá-nos entendimento e o teu poder. Te agradecemos por tudo, nós te louvamos por tudo. No nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, essa palavra de hoje não é só para irmãos que pregam já, tá? Isso é para todos. Todos aqueles que estão aguardando a volta de Jesus precisam adquirir voz de trombeta. Vocês precisam orar a Deus para vocês terem voz de trombeta. Escuta o que eu estou dizendo. Isso não é brincadeira. Isso é coisa séria. Nós já estamos chegando no final de tudo. E você precisa levantar a tua voz. E você precisa propagar a palavra do Senhor. Amém? Fiquem na gloriosa paz do Senhor. Que o Pai abençoe a todos. E um feliz sábado a todos, né? Hoje é o grande dia do Senhor. Que o Senhor descansou. Viu que tudo era bonito, tudo era bom. E ele descansou e nós descansamos também em Cristo Jesus que nos fortalece. Amém? Fiquem na gloriosa paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Amém e amém.